bem? Então, pessoal, hoje é a primeira vez que eu estou tentando fazer uma aula online e, na verdade, eu estou tentando fazer, eu já peço desculpas desde já, numa eventual, e com certeza não vai ser eventual, com certeza vai acontecer alguma cagada e eu não vou conseguir dar a aula correta. Bom, pessoal, a gente vai falar a respeito agora dos memoriais, né? Os memoriais, na verdade, ele está contido lá no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. É interessante falar para vocês que eu já mandei uma matéria a respeito disso daí. Já mandei, inclusive, por Word, né, na turma do 7º A e na turma do 7º B. E também eu já mandei a resolução também por PowerPoint, né? O que eu peço para vocês fazerem, né? Vocês pegarem e imprimirem esse arquivo Word e tentar, de certa forma, praticar por escrito mesmo, caneta Bic, caneta azul, azul caneta, e vamos que vamos, né? Porque o exame de ordem, ele é feito por caneta, então não existe ainda o exame de ordem por escrito, né, por computador, por notebook ou digitado, né? Então a gente tem que se adequar a isso daí, então vocês têm que continuar dessa forma. Bom, pessoal, vamos falar então a respeito do rito, né? O rito, existem dois tipos de rito. Como que a gente já falou na aula passada, existe o rito comum ordinário e o rito comum, né, especial, né? E o rito especial, perdão, né? O rito comum ele se subdivide em rito comum ordinário, rito comum sumário e rito comum especial. E rito comum sumaríssimo, perdão. Já falei que eu ia errar e a gente acaba errando mesmo, né? Então vamos lá. O rito comum ordinário, né? É interessante ver a letra O, né? Então você pode até arrolar 8 pessoas. O rito comum sumário é interessante que o S maiúsculo parece um 5, então você pode arrolar até 5 testemunhas na defesa prévia ou na resposta à acusação. E o Ministério Público também pode arrolar até 5 testemunhas também, quer seja na denúncia e, se for caso de ação penal privada, o querelante pode arrolar até 5 testemunhas. E o rito comum sumaríssimo é aquele que abrange as penas de menor potencial ofensivo. Essas penas de menor potencial ofensivo, elas estão lá descritas na Lei 9.099/95. Eu sempre falo a respeito disso daí, que o sumaríssimo tem 3 S's. S, o sumaríssimo, né? Então tem 3 S's aí, seria 3 testemunhas que podem arrolar. Bom, isso daí a gente já falou nas aulas passadas, e inclusive antes do advento aí dessa quarentena, seria interessante a gente pegar e dar uma relida naquilo ali, né? Eu não mandei para vocês, mas de qualquer forma tá naquelas aulas que a gente ditou, então o pessoal que anotou, que fez as anotações em sala de aula, deve saber muito bem a respeito disso. Bom, gente, o que acontece? A regra geral é que o rito comum ordinário ele é adotado praticamente em tudo, né? Inclusive, quando a lei especial, quando existe rito especial e quando ele se silencia a respeito de alguma coisa, de certa forma, aplica-se subsidiariamente o rito comum ordinário. Então, ele serve como um coringa, né? como uma espécie de diretriz para os outros ritos, os outros ritos existentes dentro do Código de Processo Penal. Mas o que a gente vai tratar a respeito de hoje é a respeito dos memoriais, né? E os memoriais, como que eu já mandei para vocês, inclusive o material por escrito,
Os memoriais, ele se dá após a instrução probatória. O que seria instrução probatória, né? Instrução probatória é quando ela ocorre via de regra, quando não existe diligências pendentes, de acordo com o dispõe lá o artigo 400 do Código de Processo Penal. E o que o artigo 400 do Código de Processo Penal estabelece? Ele estabelece lá a diretriz de como que se é feita uma audiência, né? Quem é ouvido primeiro, no caso, né? A primeira pessoa a ser ouvida vai ser sempre a vítima, né? Após a oitiva da vítima, passa-se para as testemunhas de acusação. Após as testemunhas de acusação, passa-se para as testemunhas de defesa e depois, por último, para o interrogatório do acusado, né? A regra geral é essa, mas o artigo 400, ele fala também da possibilidade da oitiva do senhor perito. Todavia, essa oitiva do senhor perito, ela tem que ser previamente requerida, quer seja pela defesa, quer seja pela acusação. E se houver necessidade de acariação, também ela tem que ser requerida, né? Mas a regra geral, aqui no Fórum de Ibaiti, acredito aí no Fórum de Tomazina, Fórum de Curiúva e Fórum de Venceslau Braz, que é a região que a gente, né, que a gente trabalha, que os alunos da faculdade fazem parte, a regra geral é essa, né? Você primeiro ouve quem acusa, depois você ouve o pessoal da defesa. E, por último, dá-se o interrogatório do réu. É interessante estabelecer também que o réu ele tem direito a participar da audiência. E ele pode participar da oitiva de todas as pessoas, inclusive. Então, ele pode estar presente na oitiva da vítima, pode estar presente na oitiva das testemunhas de acusação, nas testemunhas de defesa, lógico, ele também vai estar presente, eventual acariação também. Logicamente, o código ele estabelece que se a vítima ou se a testemunha tiver um fundado temor, pode-se requerer que ele pode-se requerer, é ótimo, né? Eles podem pedir que ele se retire da sala, né? E às vezes isso acaba acontecendo, daí o réu se retira da sala, mas o advogado, o defensor dele continua lá, presente lá na ocasião. Bom, pessoal, a regra geral também é o seguinte, né? A regra geral é que os debates, de qualquer forma, eles devem ser orais. Inclusive, no procedimento comum sumário, é obrigatório que os debates sejam feitos de forma oral. É estabelecido também um espaço de 20 minutos para a acusação, depois 20 minutos para a defesa, daí que podem depois ser prorrogáveis por mais 10 minutos. No rito comum ordinário, né, também pode ser oral, mas a regra geral na vida prática é que, em homenagem também à ampla defesa, uma defesa, inclusive, eu acredito que mais bem elaborada, quer seja do advogado ou uma acusação mais bem elaborada da parte acusatória, o magistrado ele permite que nesse caso seja aberto vistas para a acusação apresentar memoriais por escritos pelo prazo de 5 dias e sucessivamente, após a acusação apresentar, né, os memoriais escritos, a defesa apresenta. Então, vale ressaltar de novo, primeiro apresenta a acusação e daí depois, via de regra, apresenta a defesa, tá certo? Então, isso está tudo lá no artigo 403, né? Parágrafo 3º do Código Penal, e também existe o artigo 404, parágrafo único, que também ele é aplicado aos demais, e
por exemplo, encerrada a audiência, há uma necessidade de ser feita uma diligência. O juiz determina, o magistrado determina, a magistrada determina a realização da audiência, a relação da audiência, a determinação da diligência, perdão, e daí volta-se daí para a acusação apresentar os memoriais e depois para a defesa apresentar os memoriais. É interessante, então, a gente falar o seguinte, que no caso, né, após o término da instrução probatória, né, o que acontece? E seja necessária a realização de uma nova diligência, o juiz pode determinar de ofício essa diligência ou qualquer uma das partes pode requerer essa diligência. E após a conclusão dessa diligência, daí vai ser ensejado daí a apresentação de memoriais, pelo prazo sucessivo de 5 dias, como que eu já disse anteriormente. Inicia-se pela defesa, inicia-se pela acusação, né? Eu já falei que, como que é o primeiro vídeo, a gente sempre dá uma errada, para variar, né? Errar é humano e a gente vai vivendo assim, né? Então, inicia-se primeiro pela acusação e depois vai para a defesa, né? E outra possibilidade da apresentação de memoriais por escrito é quando o caso for complexo ou houver um número excessivo de réus, né? Quando houver um número excessivo de réus, daí há a necessidade de isso ser observado. Pessoal, os memoriais. Como que é os memoriais? Os memoriais eles devem ser apresentados ao juiz da causa. Excelentíssima senhora doutora juíza da Vara Criminal de Ibaiti, excelentíssimo senhor doutor juiz da Vara Criminal de Tomazina, excelentíssimo senhor doutor juiz da Vara Criminal de Venceslau Braz, excelentíssimo senhora doutora juíza da Vara Criminal de Curiúva, quer dizer, designado pro juiz que está cuidando da causa. Estou falando da Justiça Comum Estadual. Logicamente, se o processo tramitar na Justiça Comum Federal, é dirigido daí ao excelentíssimo senhor doutor juiz da Vara Criminal Federal de Jacarezinho ou de Telêmaco Borba, como que Ibaiti faz parte de Telêmaco Borba, por exemplo. Eu acho que WB, Tomazina, eu não sei, eu acho que vocês fazem parte de Jacarezinho, né? Mas Ibaiti faz parte de Telêmaco, Ibaiti e Curiúva, né? Vocês, eu acredito que fazem parte de Jacaré, né? Então, nesse caso, é uma peça única e é dirigida ao juiz, né? Quem deve apresentar essa peça, como eu já disse lá uma vez, eu volto a falar novamente, quem deve apresentar essa peça é, primeiramente, a acusação e depois a defesa. Por que eu falo acusação, né? Eu poderia falar Ministério Público. Eu falo acusação por quê? Porque existem casos de ação penal privada. E nesse caso, na ação penal privada, quem que vai iniciar a apresentação de memoriais vai ser o querelante, tá certo? Na ação penal privada. E depois vai passar para o querelado. Na ação penal pública, né? Na ação penal pública inicia-se o Ministério Público, daí depois o advogado constituído ou o defensor dativo nomeado, né? Gente, uma pergunta, né? Sem pegadinha, mas vamos lá, né? Vocês já ouviram falar da figura de assistente de acusação, né? Figura de assistente de acusação, ela existe no nosso Código de Processo Penal e, geralmente, ela é contratada pela família da vítima, a fim de que auxilie o Ministério Público na ação penal. A ação penal, o titular, inclusive, é o Ministério Público, mas continua no caso
o assistente de acusação ali para auxiliá-lo, né? Para auxiliá-lo, porque às vezes a família tem informações importantes que o Ministério Público não tem, né? Até porque o Ministério Público ele é assoberbado de serviços, em razão de que não é só o criminal, né? Às vezes existe também lá a infância e juventude, existe também relativo à administração pública, né? Então, meio ambiente. Então, nós sabemos que é um órgão de salutar importância e ele acaba ficando assoberbado de serviços, né? Em virtude disso, é bom que exista lá o assistente de acusação e a lei autoriza essa possibilidade, a lei autoriza essa figura. Então, nesse caso, o seguinte, o que acontece? A família pode, de certa forma, constituir um assistente de acusação que, de certa forma, vai poder, juntamente com o Ministério Público, pegar e auxiliar ali junto à defesa. E quando que o assistente de acusação ele apresenta memoriais? Ele apresenta memoriais após o Ministério Público. Então, em primeiro lugar, o Ministério Público apresenta memoriais no prazo de 5 dias. Daí, depois, de uma vez habilitado o assistente de acusação, ele apresenta dentro do período de 5 dias. E daí, depois, passa-se, então, para a defesa dentro do período de 5 dias para fazer e apresentar os seus memoriais, né? Então, é nessa situação, é nessa vertente que a gente tem que acabar trabalhando nesse sentido, né? Vamos pensar o seguinte: qual a importância dos memoriais? Qual a importância das alegações finais? A gente vai ter aqui algumas características que a gente tem que levar em consideração. Primeira consideração é o seguinte, vamos lá? Primeira consideração é que os memoriais sempre devem ser apresentados pelo Ministério Público, em virtude do princípio da indisponibilidade, né? Uma vez realizada a denúncia, o Ministério Público não pode abandonar a causa, ele pode pedir, inclusive, a absolvição do réu no final, mas jamais pode abandoná-la, né? Então, uma vez realizada a denúncia, ele tem que seguir os trâmites até o final, tá certo? Então, é obrigatório que o Ministério Público apresente memoriais. Em relação ao querelante, em relação à ação penal privada, né? Ação penal privada naqueles crimes lá contra a honra, no caso, né? E daí, se o querelante não apresentar memoriais, o que acontece? A regra geral é que vai acontecer o instituto da perempção, né? E essa perempção, ela é causa extintiva de punibilidade, de acordo com um daqueles incisos que está no artigo 107 do Código Penal. Eu não me lembro bem agora o inciso, né? Mas tem lá a perempção, que é uma das causas de extinção de punibilidade. Então, acaso o querelante na ação penal privada não venha a apresentar os memoriais, né? Ocorrerá o que, gente? Ocorrerá a perempção. Agora vamos passar para outra questão. E a defesa? Ela tem que apresentar os memoriais? Como é que fica a situação da defesa? Bom, gente, vamos lá então, vamos verificar isso então. Gente, a defesa ela tem que ser apresentada de qualquer forma. Se a defesa não for apresentada, pode ocorrer, inclusive, nulidade do processo, né? O processo pode ser declarado nulo em razão de que não foi obedecido o princípio da ampla defesa, não foi concedida a ampla defesa. Vamos supor que uma pessoa contrate lá um advogado, qualquer um dos senhores e senhoras sejam contratadas aí como advogado aí de alguém e façam um contrato de honorários aí na alçada de 10 milhões de reais.
e vocês recebem à vista, inclusive, de imediato, para vocês pegarem e tomar conta da ação. Todavia, no final, lá nessa fase aqui, antes da sentença, vocês não apresentam os memoriais. Daí, o juiz vai julgar sem a apresentação de memoriais? Não, a resposta é negativa. O que vai acontecer? A parte, o advogado constituído vai ser intimado para apresentar os memoriais, e acaso não apresente os memoriais, o que vai acontecer? O juiz vai nomear um defensor, tá certo? Para que venha apresentar esses memoriais, né? Então, sem defesa, o acusado não pode ficar. E se o juiz julgar alguma ação sem apresentação de alegações finais, sem apresentação de memoriais, o processo é nulo de pleno direito. Tá certo, gente? Tá certo? Então, a defesa, então, ela é obrigatória, tá certo? Em obediência àqueles princípios, do princípio da ampla defesa, né? E a falta de apresentação de memoriais impede que o juiz venha proferir uma eventual sentença, quer seja absolutória, quer seja condenatória, né? Nesse caso aí, o advogado constituído não tem apresentado, vai ser nomeado um advogado para apresentar. Ah, Claudinei, se for um advogado nomeado e ele não apresenta, o juiz vai nomear um outro advogado para o caso. Daí a gente fala que é um advogado ad hoc, né? Ad hoc é para o ato, para aquele ato, né? E volto a dizer, a falta de apresentação de memoriais gera nulidade absoluta, tá certo? Outra coisa importante, ali o prazo fala 5 dias. Mas vamos dizer que o advogado, ele, de vez de apresentar no 5º dia, ele apresente no 6º. O juiz pode desentranhar essa peça? Gente, o entendimento que eu acredito que eu me filio e eu acredito que seria o mais correto é o seguinte: os memoriais têm que ser apresentados, de forma tempestiva ou não. Quer dizer, se ele apresentou no 6º, no 7º, no 8º dia, mesmo fora do prazo, o juiz tem que receber aqueles memoriais. E o juiz também não pode falar, deixo de receber esses memoriais uma vez que estão intempestivos, né? Ele tem que receber de qualquer forma isso daí. Gente, memoriais pela acusação, né? A gente tem que pegar e verificar o que são os memoriais pela acusação, né? A acusação, quando ela vier a oferecer os memoriais, ela deve pensar no seguinte sentido, né? Ela deve pensar e deve tentar transmitir ao julgador que no caso que ela fez, né? No caso que ela narrou, no caso que a acusação narrou, quer seja na denúncia, quer seja na queixa-crime, ali existem os requisitos da justa causa, existe então a autoria, bem como a materialidade, né? E ela deve demonstrar que o que ela alegou na petição inicial acusatória foi comprovado com robustez no decorrer da ação penal, tá certo? E em razão de que isso foi comprovado com robustez, ela deve requerer que o juiz ele venha pegar e condenar o acusado pelas penas ali cominadas, né? Pelas penas ali cominadas não, pelas penas ali requeridas na petição inicial acusatória, né? Então, o que a acusação ela quer? A acusação ela quer, via de regra, é que o processo ele venha a ser
seja procedente, que o pedido em si seja procedente. Mas prestem atenção, não é porque o promotor de justiça requereu, fez uma denúncia, né, que ele obrigatoriamente tem que pedir pela condenação do réu. Afinal de contas, ele é o quê? Promotor de justiça. De novo, promotor de justiça. Promotor de justiça. Então, o que acontece? Se ele, no decorrer do processo, verificar que, em que pese os fatos que ele alegou ali, na denúncia, não ficaram comprovados, ele pode perfeitamente requerer a absolvição do acusado. Além do mais, a defesa, no decorrer do processo, pode também provar que o processo que a ação foi realizada sob o manto de uma causa excludente de ilicitude. Por exemplo, que o crime foi praticado através de legítima defesa, estado de necessidade, por exemplo, né? E a gente tem que verificar o seguinte, que para que haja uma condenação, a prova tem que ser robusta, a prova tem que ser insofismável. O que eu quero dizer, né? Que a dúvida milita para o réu, né? Aqui vigora o princípio do indúbio pro réu, né? Não indúbio pro no réu, por favor, é indúbio pro réu, quer dizer, na dúvida a favor do réu, né? Pessoal, é interessante também falar o seguinte, que como é que você pega e verifica isso daí? Que o promotor de justiça ele pode pedir absolvição. É que o próprio artigo 385 do Código de Processo Penal, ele, de certa forma, de forma indireta, ele fala que mesmo que o promotor de justiça peça a absolvição do acusado, o juiz pode vir a condenar. Não quero discutir essa constitucionalidade do artigo 385, se ele é constitucional ou não. Isso daí vamos esperar os tribunais superiores entender a respeito disso, se isso é constitucional ou não. Alguns doutrinadores entendem que outros doutrinadores entendem que não é, que esse artigo 385 estaria em desuso. Pois bem, está lá, então, até que seja declarada a sua inconstitucionalidade, ele tem que, de certa forma, ser observado, né? Então, nesse caso, mesmo que, né, o Ministério Público ele vier a pedir a absolvição, o réu, o julgador, o juiz, ele pode sim requerer o quê? Requerer a condenação do acusado nos termos do artigo 385. Isso eu estou falando na ação penal pública, perfeito? E na ação penal privada? Vamos pensar agora, como é que fica a ação penal privada, né? Primeira observação, na ação penal privada, o querelante, na oportunidade de apresentar memoriais, ele tem que requerer a condenação do querelado. Prestem atenção. Na ação penal privada, o querelante, quando vier a apresentar os memoriais, ele tem que requerer a condenação do querelado, né? E o que acontece? Vamos supor que o querelante fala assim, não, eu sou um cara bonzinho, não quero brigar com ninguém, eu vou requerer a absolvição ou deixo de apresentar memoriais. Você, na qualidade de juiz, como é que você ficaria nessa situação? A gente tem que observar o seguinte, que acaso o querelante, nos seus memoriais, ele não vier
ele não pugnar, ele não requerer a condenação do querelado, ocorrerá o que? A perempção. E a perempção a gente já estudou esse instituto ano passado. A perempção, inclusive, ela está lá no artigo 60, inciso 3º do Código de Processo Penal, né? Então, inclusive lá no artigo 60, inciso 3º, ele fala que considera-se perempta a ação penal que o querelante deixa de formular o pedido de condenação na fase de memoriais ou na petição. Então, em algum momento do processo ele deixou de pedir a condenação, ocorrerá a perempção, né? E a perempção, como eu tinha dito para vocês, está lá no artigo 107 do Código Penal. Eu não me lembrava do inciso, né? A perempção ela é causa extintiva de punibilidade e ela está no artigo 107, inciso 4º do Código Penal, né? Vamos fazer o seguinte, e se o querelante pedir a absolvição do acusado? Da mesma forma, o juiz vai absolver o acusado porque o querelante pediu a absolvição? Não, gente. O juiz ele vai simplesmente declarar extinta a punibilidade. Com base no quê? Com base também nessa tal de perempção. Tá certo? O juiz não acolhe o pedido de memoriais do querelante, de que o querelante falou que ele é bonzinho, que pediu absolvição. Ele vai extinguir a punibilidade de imediato, tá certo? Então, nesse caso aqui, o juiz deve seguir dessa forma. Bom, pessoal, vamos falar agora de memoriais da defesa. E a gente tem que se preparar, e eu quero que vocês prestem um pouco mais de atenção, né, a partir aí dos 32 minutos daqui desse vídeo, que para mim é o mais interessante. Toda a defesa é muito bela de ser feita, eu acredito que você fazer uma defesa é uma coisa muito digna, é uma coisa muito interessante fazer. E vocês têm que observar e fazer a defesa com o material que vocês têm, com os elementos que vocês conseguiram, com o que vocês conseguiram colher no decorrer da ação penal, né? Quer sejam os elementos de inquérito, quer sejam pelas provas produzidas na ação penal, e baseado com isso, vocês vão ter que fazer a defesa do cliente de vocês, quer seja na vida prática, quer seja lá no dia do exame da ordem, que se eventualmente vocês fizerem a inscrição para a prova de penal. Pessoal, prestem atenção. Presta atenção. Presta atenção. Gente, jamais a defesa pode pedir a condenação do réu em memoriais, em alegações finais. Jamais a defesa pode fazer isso, porque a condenação do réu, isso daí já foi requerida pelo Ministério Público, ou pelo assistente de acusação, ou pelo querelante. A defesa, ela tem que requerer a absolvição do acusado, né? E daí o que acontece? Eventual concordância da defesa com o pedido formulado pelo Ministério Público na ação penal pública ou pelo querelante na ação penal privada, resulta em nulidade do processo. Então, o que acontece? Os memoriais, no caso, ele serve para quê? Ele serve para que, nessa oportunidade, uma vez encerrada a instrução processual, né, que sejam arguídas todas as teses da defesa, né? Então, a gente vai verificar o que aconteceu no decorrer da ação da instrução, né? O que aconteceu no decorrer da ação penal, né? Então, vocês vão ter lá as teses de mérito e alguma preliminar, né? Tendo alguma preliminar para ser ouvir, para ser arguída, obviamente vocês vão ter que falar a respeito disso. E o que acontece?
uma preliminar e uma nulidade, uma falha no processo, né? Ela causa nulidade no processo inteiro. Quer dizer, é o momento oportuno para a gente pegar e falar a respeito disso. Então, em primeiro momento, vai existir a tese de mérito, né? E daí o que vocês têm que verificar, né? Em primeiro lugar, né? Se houve ou não o fato típico, né? O crime lá é fato típico, jurídico e culpável, né? Então, o que está sendo imputado à pessoa é um fato típico, né? Então, se esse fato típico ele foi devidamente comprovado, como é que a gente tem que pegar e verificar? Além disso daí, existe a justa causa, existe a autoria, existe materialidade. Então, se não houver autoria, se não houver materialidade em desfavor, né, do réu, se não houver uma autoria por parte do réu, se não houver materialidade do crime, poderá haver, de certa forma, uma condenação em desfavor dessa pessoa, né? Então, é interessante a gente verificar a respeito disso, se vai haver, se vai existir isso ou não, né? Então, é interessante que todas essas circunstâncias estejam também presentes, né? Logicamente, vocês podem, por exemplo, na vida prática ou no dia do exame da ordem, postular pela tipicidade do fato. Vocês podem postular também que o crime foi praticado através de uma causa excludente de ilicitude. Pode também existir uma excludente de culpabilidade, uma exclusa absolutória. Quer dizer, tudo isso a gente vai ter que praticar e vai ter que estudar aos poucos no decorrer da matéria, tá certo? Então é isso que a gente tem que pegar e verificar do que foi feito, né? E é interessante a gente verificar também que a sentença absolutória, né, ela tem as hipóteses de sua concessão de acordo com o artigo 386, incisos do Código de Processo Penal. A respeito disso, eu mandei para vocês um material disso daí, né? A gente comentou o artigo 386 e tentamos, dentro de um tempo razoável, pegar e comentar todos os incisos relativos ao artigo 386, né? Então, por exemplo, a sentença absolutória, né? Por exemplo, o inciso 386, inciso 1º, né? Eu até falei no material, eu acredito, agora eu não estou com ele aqui, mas eu vou tentar lembrar de cabeça, né? Quando o crime não existiu, né? Dar-se-á sentença absolutória, né? Quando estiver provada a inexistência do fato. Nossa, Claudinei, que exemplo seria esse, né? Vamos lembrar do caso dos irmãos Naves, que a gente deu uma olhada, naquele dia lá que nós tivemos aquela apresentação lá junto com o Dr. Celso, aquele trabalho lá, né? A gente viu aquele filminho lá, né? O que aconteceu com o Benedito? O que aconteceu com ele 15 anos depois? Bonitinho, ele apareceu, vivinho, bonito, né? Apareceu lindão lá, cabelinho ok, tudo ok, né? E até desfilou, né, no carro do Corpo de Bombeiros, no caminhão de polícia da cidade, né? Mas vejam bem, né, os irmãos Naves foram condenados pela prática do crime, né? O Corpo de Jurados de Araguari, é interessante isso daí a gente observar, e eu quero falar de novo a respeito disso. No primeiro julgamento, os cidadãos de Araguari, cidadãos mesmo, não é cidadãos, por favor, é cidadãos, né, de Araguari, eles absolveram os irmãos Naves.
No segundo julgamento também absolveram os irmãos Naves. No terceiro, daí houve uma condenação. Né? Essa barbárie que aconteceu, esse erro judicial que aconteceu lá atrás, tem um reflexo hoje muito bom para o nosso Código de Processo Penal, que estabelece que, em relação ao tribunal do júri, é possível apenas recorrer uma única vez. Uma única vez. Né? Então, lá no caso dos irmãos Naves, o Ministério Público recorreu 3 vezes. Né? Então, é uma coisa que tem que verificar a respeito disso. Né? Não pode ser do jeito que a acusação quer. Né? Às vezes o crime aconteceu e a punição tem que existir. Isso faz parte do sistema carcerário, isso faz parte do comportamento humano. Mas, às vezes, a pessoa, ela é inocente. E não são poucos os inocentes. Né? Nem todo mundo é culpado. Nem todo mundo que está sendo condenado é vagabundo. Né? Às vezes aconteceu alguma coisa ali que no decorrer do processo você consegue, de certa forma, ou absolver ou desclassificar. Né? Então é interessante a gente lidar com essa vertente disso daí. Mas o que aconteceu com o Benedito, depois que apareceu com o cabelinho ok, né? E deu uma desfilada lá. E, enquanto isso, um dos acusados e culpados pelo assassinato lá, né, do cidadão Vivinho da Silva, morreu no sistema carcerário, contraiu tuberculose. Né? Ah, mas eles condenaram, eles confessaram, claro, eles foram torturados, né? Então, fica-se fácil isso daí, né? Então, não havendo crime, não tem por que você condenar alguém. É interessante aqui que o inciso 1º, ele faz coisa julgada também na esfera civil. Se não houve crime, não tem por que haver condenação na esfera civil também. O inciso 2º, ele fala o seguinte, né? Quando não haver prova da existência do fato. Gente, o artigo 386, inciso 2º, ele fala assim, quando não houver prova, opa, aqui existe uma pulguinha atrás da orelha. Né? No primeiro, opa, o fato não existiu. O segundo, opa, olha, a gente não tem prova se o fato existiu ou não. Então a gente vai ter que verificar o que aconteceu, né? Então, em relação a isso, a gente vai ter que pegar e verificar, né, a diferença disso daí ou não. Né? O artigo 386, inciso 2º, dá ensejo a ajuizamento de ação civil, ação na esfera civil, uma ação de ressarcimento de danos, etc. e tal, porque pode ser feitas novas provas, né? Mas há uma diferença de não haver a existência do fato e quando não haver prova da existência do fato. O inciso 3º é o seguinte, o inciso 3º é que o fato existiu, beleza, mas o fato não é crime. Posso dar um exemplo? Né? É o fato que é o fato atípico, por exemplo, tá certo? Posso dar eu dei um exemplo interessante. Vamos supor que existam 2 pessoas e queiram matar uma outra pessoa. 2 pessoas se reúnem para matar um terceiro em razão de uma dívida de droga. Perfeito? Uma dessas pessoas dá um tiro certeiro no coração, do lado esquerdo do peito, e essa pessoa que leva o tiro no coração tem morte instantânea. O segundo vai lá e desfere lá 3 pauladas na cabeça. Ora, essas 3 pauladas na cabeça é crime impossível. Por quê? Porque a pessoa já estava morta. Tá certo? Então, o crime impossível é um fato atípico. Perfeito? Então, eu sempre dou esse exemplo e eu acredito que é um exemplo bom nesse sentido.
Pessoal, inciso 4 do artigo 586. Pessoal, gostaria que vocês lessem o material que eu mandei para vocês, que ele está mais completo do que essa improvisação que eu estou fazendo aqui. O inciso 4, ele fala em relação à autoria. Mas, nesse caso, não existe uma prova cabal que o acusado contribuiu com a ocorrência do crime. Veja bem, a defesa não nega a existência do crime, mas argumenta que o réu não teve participação naquilo. Tá certo? Então, seria o inciso 4. Né? O que acontece? O que é muito comum, regra geral? Muito comum confundir, lá de acordo com o artigo 386 do Código de Processo Penal, é muito comum confundir o inciso 1º, inciso 4º e inciso 3º. Gente, vamos pensar? Inciso 1º, fato não existiu. Caso dos irmãos Naves, Aguari, Minas Gerais. Tá perfeito? Né? O Benedito apareceu lá, não sei o nome do cara, apareceu, cabelinho ok, tudo ok, né? Desfilou lá porque eles foram condenados pelo crime, mas o cara estava vivo, né? Então, tomara que nunca mais aconteça uma barbaridade daquela no nosso país, igual aconteceu daquela vez, né? Então, o fato não existiu, né? Então, nos dias de hoje, isso daria em tese na absolvição do acusado, né? O inciso 4. O inciso 4, o crime existiu, mas não existe prova da contribuição do acusado no crime. A defesa fala, olha, o fato aconteceu, mas ele participou, ele é autor, ele é partícipe, o que aconteceu com ele nesse caso, tá certo? E o inciso 3º, gente, é o fato atípico, tá certo? É o fato que seria atípico. Gente, o inciso 3º, ele vai falar, não, o fato existiu, mas o fato é atípico. Eu vou lá e desfilo tiro num cadáver, por exemplo. Né? É fato atípico, tá certo? Inciso 5º, né? Ele é meio parecido, sim, porque eu não vejo muita diferença. Depois eu quero que vocês se aprofundem e, na verdade, isso é uma coisa que é até engraçada, porque o inciso 5º, ele cuida de uma hipótese semelhante ao anterior, só que daí falta a prova do condenado concorrer com a infração, né? Há uma dúvida quanto à autoria do crime, ele é meio confuso também, até os próprios doutrinadores falam alguma coisa em relação a isso. O inciso 6º, né, ele fala a respeito das hipóteses que o crime ocorreu, perfeito, mas existe hipóteses que podem excluir o agente da pena ou isentar o agente da pena. Então, por exemplo, quando houver um erro de tipo, inclusive nos memoriais eu falei a respeito de erro de tipo. Pessoal, memoriais, lembrando, hein? Vamos copiar aquilo, caneta Bic, caneta azul, azul caneta. Vamos lá, né? Então, no caso, o erro de tipo seria uma causa que de certa forma, justifica a existência do crime. O artigo 21, o artigo 22, o artigo 23, né? Que são as causas excludentes de licitude, né? Então, legítima defesa, estar necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, né? O artigo 21, erro de proibição, né? Coação moral irresistível, está lá no artigo 22, né? Obediência hierárquica, está no artigo 22 também. Doença mental, né? Está lá no artigo 26, ele tinha consciência daquilo, né? Ele tinha consciência do que ele estava fazendo, né? E também nos casos de embriaguez,
completa, acidental, que está prevista lá no artigo 28, parágrafo 1º. Por fim, gente, o inciso 7º, que é o tal do indúbio pro réu, né? O bom e bem falado indúbio pro réu, né? O indúbio pro réu, ele fala a respeito da falta de prova para a condenação, né? E aqui ele consagra o indúbio pro réu. É brega o que eu vou falar, eu falo isso aí já faz mais ou menos uns 10 anos que eu estou na faculdade, né? Mas não, eu sou brega, mas sou feliz, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, né? Que vale aquela máxima, né? Vale 1000 vezes mais, né? É 1000 vezes melhor você ver um condenado andando nas ruas que um inocente atrás das grades. Hashtag Irmãos Naves, né? Vamos lá, né? Então a gente tem que pensar essa sede condenatória, calma, né? Stop, né? Não pode ser de tanta sede ao pote assim, né? Se não existir prova suficiente, absolve, né? Depois existe lá a súmula 521 do STJ que admite o início da investigação se surgir novas provas. Então não é porque absolveu agora que absolveu para sempre, né? Pode lá na frente aparecer alguma coisa nova, né? Mas não pode existir esse ímpeto acusatório, esse ímpeto condenatório a todo instante. Isso aqui é um posicionamento meu que eu tenho vontade de falar, e eu não estou certo também não estou errado, e a gente vai levando, né? Gente, mas vamos falar então a respeito do inciso 7º, né, do artigo 586, ele fala que da existência de falta de prova. E nesse caso aí consagra o indúbio pro réu, né? E o indúbio pro réu, ele se justifica em razão do princípio da presunção de inocência, tá certo? Então, nesse caso aí, faz a absolvição do réu em virtude do princípio da presunção de inocência e do princípio do indúbio pro réu. Pessoal, eu só posso pedir a absolvição do acusado? Eu não posso pedir assim, juiz, tudo bem, eu não posso pedir uma medida alternativa. Vamos fazer o seguinte, vamos, de certa forma, tentar absolver ele de uma forma mais tranquila, né? Gente, existem também as teses subsidiárias de mérito. E essas teses subsidiárias de mérito, é interessante depois a gente dar uma olhada. Gente, não é porque a pessoa foi denunciada por um crime que você também tem que pedir ferro e fogo. Não, ele é inocente e pronto. Se você conseguir uma desclassificação, você está fazendo um ótimo trabalho. Se você pedir que seja reconhecida uma causa atenuante e uma exclusão de uma qualificadora, isso é ótimo. Então, por exemplo, vamos supor que na denúncia exista ali uma circunstância qualificadora, num crime de homicídio, por exemplo. Se no decorrer da ação você conseguir excluir essa qualificadora, você já fez um bom trabalho. Da mesma forma, existe também lá uma causa de aumento de pena. Você também pode trabalhar para que aquela causa de aumento de pena não seja reconhecida. Só que você vai ter que trabalhar e estudar antes da audiência para você tentar desconstruir essa causa de aumento de pena, né? Tiver uma agravante, da mesma forma. Outra coisa, a pessoa ela praticou vários crimes e o Ministério Público realizou uma denúncia entendendo que houve concurso formal de crimes, né? E, na verdade, você pode tentar... perdão, o Ministério Público, desculpa, gente, é a primeira live e a primeira a gente nunca esquece, a gente erra. Vamos lá, vamos começar de novo. O Ministério Público pode ter denunciado pedindo pelo concurso
material de crimes, né? E daí o que acontece, né? Que haja um aumento de pena maior. A somatória das penas vai dar uma pena maior. E você pode tentar, nas alegações e no decorrer do processo, entender que houve um concurso formal de crimes. Ou então que o juiz reconheça um crime continuado. Nesse caso aí, a penalidade vai ser menor, tá certo? Então, se você reconhecer isso também, você já vai estar fazendo um bom trabalho. Interessante também, né? Às vezes existem alguns crimes que têm privilégio. O homicídio, por exemplo, existe lá o homicídio privilegiado, né? E existem outras modalidades de crime também que têm uma forma privilegiada. Da mesma forma, gente, vocês também podem postular que esse privilégio seja reconhecido no processo, tá certo? Posso dar um exemplo? Vamos supor o seguinte, que tenha um crime que a pena, e seja um crime lá, que ele tem uma circunstância qualificadora, ou tem uma causa de aumento de pena. E o crime com essa circunstância qualificadora ou com causa de aumento de pena, a pena é de 2 a 4. Se você conseguir diminuir e tirar essa causa qualificadora ou essa circunstância qualificadora ou essa causa de aumento de pena e diminuir de 2 a 4 para 1 para 2, você consegue, inclusive, desclassificar esse crime e pedir que ele seja remetido para o juizado especial criminal, né? E no juizado especial criminal, a pessoa vai ter direito lá, via de regra, aquelas medidas despenalizadoras lá do artigo 79, etc. e tal, pagamento de cesta básica, suspensão condicional do processo, e assim por diante, etc. e tal, né? Só que eu quero falar uma coisa para vocês que é interessante. Isso já estou falando na vida real e no exame da ordem. A nulidade, ela sempre tem que ser requerida antes de se adentrar ao mérito. Então, a nulidade primeiro, para depois adentrar no mérito. Porque senão o que acontece? Se você fala assim, olha, doutor, o senhor não é o juiz competente para julgar a ação, porque o juiz competente para julgar é o juiz supervisor do juizado especial criminal. E o senhor é o juiz da vara criminal, e o que acontece? Eu vou requerer a desclassificação, e ele, reconhecendo que ele não é competente, ele remete. Ele nem adentra no mérito, ele nem enfrenta o mérito da causa. Então, primeiro, ele vai verificar se ele é competente ou não para julgar a causa, perfeito, e para depois adentrar-se ao mérito, tá certo? Então, gente, só para observar aqui, né? É muito interessante aqui a gente pegar e verificar. É interessante que no decorrer da vida prática, ou acaso vocês queiram desde já se interessar pelo exame da ordem na área penal, é interessante que, além da absolvição do réu, vocês podem pedir várias coisas nos memoriais. Você pode pedir, por exemplo, a substituição de da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Outra coisa, vocês podem requerer a concessão de sursis. Vocês podem requerer que o regime seja cumprido em regime aberto, que o regime seja cumprido através de regime aberto. Vocês podem requerer que a fixação da pena seja feita no mínimo legal, né? E a fixação da multa também, né? E isso não quer dizer que vocês estão ajudando a condenar o acusado. Pelo amor de Deus, não é isso. Vocês estão tentando, dentro do que vocês têm, pegar e tentar que o cliente ou que a questão trazida no exame da ordem
tenha uma coisa mais favorável, né? Vale dizer que na vida real é interessante vocês tentar minimizar as consequências da lei penal em relação ao cliente. Então, é interessante fazer um bom trabalho em relação a isso daí. Então, não existe nenhum tipo de incompatibilidade em você falar assim, olha, eu estou pedindo absolvição, mas acaso não haja absolvição, eu requeiro isso, aquilo. Isso é totalmente possível, né? É totalmente permitido, né? Então, só para relembrar e fazer um remember, né? Memoriais é o momento para se alegar as nulidades. Uma vez reconhecida uma falha no processo, o processo pode ser anulado por inteiro, tá certo? Então, e uma vez o processo sido anulado, o juiz nem entra dentro do mérito, tá certo? Né? Por exemplo, o juiz da Justiça Comum Estadual não pode julgar um processo da Justiça Comum Federal, né? Existe aquele caso da resposta à acusação lá, daquele crime de tráfico internacional de pessoas, né, que a gente deu em sala de aula, que estabelece tudo aquilo ali, né? Que o juiz ali naquele caso, ele seria em tese incompetente para julgar, tá certo? Até porque crime de caráter transnacional é de competência da Justiça Federal e não da Justiça Comum Estadual. Então é interessante que haja aí uma conjunção de teses, né? Então essa conjunção de teses ela pode existir a qualquer momento, né? Então você pode arguir uma preliminar e depois adentrar o mérito. Bom, pessoal, o vídeo demorou 1 hora, né? 1 hora e 1 minuto. Agradeço desde já a paciência, né? Peço que vocês dêem uma olhada no material que eu enviei e peço também que vocês façam a caneta aqueles memoriais, né? Tendo como base o PowerPoint que eu mandei para vocês. Desde já, né, eu agradeço vocês, né? Se cuidem, né? Bebam bastante água, se alimentem bem, né? Eu estou me alimentando porque eu não tenho histórico de atleta, né? Eu não sou atleta, então eu tenho que de certa forma me alimentar e me cuidar, né? Então eu tenho medo sim de uma eventual gripezinha. Desde já eu deixo um grande abraço a todos e muito obrigado. Tchau.